Na favela de Morro Alto, Dona Benedita, uma senhora de 72 anos que vive sozinha e recolhe latas para sobreviver, está sendo humilhada na clínica do Dr. Marcos, um dentista inescrupuloso que cobra preços absurdos. Ela precisa trocar sua dentadura quebrada, mas não tem dinheiro. O dentista a expulsa rindo na frente de outros pacientes ricos, dizendo que gente da sua laia deveria comer mingau pelo resto da vida. Quando ela sai chorando, tropeça na calçada e cai, e ninguém a ajuda. Do outro lado da rua, Gabriel, um jovem de 28 anos que trabalha como técnico em próteses dentárias numa clínica popular do governo, presencia toda a cena. O que ninguém sabe é que Gabriel também cuida da pequena Luísa, uma menina de 8 anos que ele encontrou abandonada no lixão há 3 anos, vivendo de restos e que desde então criou sozinho em seu minúsculo apartamento. Ao ver Dona Benedita chorando no chão, ele tem um flashback doloroso de quando encontrou Luísa naquela mesma situação, suja, com fome e sem ninguém. Vou agora transformar essa premissa em um roteiro completo e detalhado, seguindo exatamente a estrutura dos roteiros do banco de conhecimento, com linguagem simples e emocional, entre 35.000 e 45.000 caracteres, sem minutagem. Título: milionário trocava dentaduras de idosos por comida, até que ele encontra uma menina no lijão. Roteiro completo. A manhã estava quente e úmida naquela quinta-feira em Morro Alto, uma das favelas mais pobres da zona sul da cidade. O sol já castigava forte, fazendo o asfalto velho brilhar como se estivesse molhado. Dona Benedita caminhava devagar pela calçada, arrastando uma sacola de latas vazias que tinha catado desde as 5 da manhã. Seus pés doíam dentro dos chinelos velhos, mas não era isso que a incomodava mais. Era a fome. Uma fome que nascia não só do estômago vazio, mas da impossibilidade de mastigar qualquer coisa. Havia 3 semanas, sua dentadura tinha quebrado ao meio, quando ela tentou comer um pão amanhecido que tinha ganhado na padaria. Desde então, vivia de mingau ralo, sopa batida no liquidificador e às vezes nem isso. Estava perdendo peso rapidamente, as roupas já folgadas ficando cada vez maiores em seu corpo frágil. Mas hoje seria diferente, ela tinha pensado. Hoje, ela juntaria coragem e iria até aquela clínica no centro da cidade, a do Dr. Marcos, que tinha uma placa enorme prometendo soluções rápidas e em conta. Dona Benedita entrou na clínica e imediatamente sentiu todos os olhares sobre ela. A recepção era moderna, limpa, com ar-condicionado gelado que fez sua pele arrepiar. As outras pessoas na sala de espera usavam roupas caras, relógios que brilhavam, sapatos limpos. Ela, com sua saia velha e blusa desbotada, parecia uma mancha naquele ambiente. Aproximou-se do balcão, onde uma recepcionista de unhas compridas e pintadas de vermelho a olhou de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. "Bom dia, moça. Eu queria falar com o doutor sobre consertar minha dentadura", Dona Benedita disse com a voz baixa, quase envergonhada. "A senhora tem convênio?" A recepcionista perguntou sem olhar para ela, mexendo no computador. "Não, filha, mas eu ouvi falar que aqui era em conta." A moça soltou uma risada curta, seca. "Em conta para quem pode pagar, senhora. O doutor não atende pelo SUS. O orçamento para uma dentadura nova começa em R$3.000. Dona Benedita sentiu o chão fugir de seus pés. R$3.000. Era mais dinheiro do que ela via em um ano inteiro catando latinhas. Mas eu só preciso consertar a minha, filha. Ela só quebrou no meio, o dentista não pode colar." Nesse momento, uma porta se abriu e Dr. Marcos apareceu, um homem alto, de jaleco branco impecável, cabelo gel penteado para trás e um sorriso que não chegava aos olhos. "Algum problema, Carla?" "Essa senhora aqui quer que o senhor conserte uma dentadura velha, doutor. Eu já expliquei os valores." Dr. Marcos olhou para Dona Benedita como quem olha para um inseto. "Minha senhora, eu sou especialista em próteses de alta qualidade. Não faço remendos em dentaduras velhas. Se a senhora quer meus serviços, precisará de uma dentadura nova. Caso contrário..." Ele fez um gesto vago em direção à porta. "Sugiro que procure o posto de saúde. Ou melhor ainda, passe a comer mingau pelo resto da vida." Risadas abafadas ecoaram pela sala de espera. Dona Benedita sentiu as lágrimas queimarem seus olhos.
mas não iria dar a eles a satisfação de vê-la chorar ali dentro. Virou-se e saiu o mais rápido que suas pernas velhas permitiam, mas na pressa, na vergonha, no desespero, seu pé prendeu na soleira da porta e ela caiu de cara no chão da calçada. A dor foi imediata e aguda. Seu joelho raspou no cimento áspero, suas mãos arranharam tentando amortecer a queda, e sua sacola de latas se espalhou pela calçada, fazendo um barulho ensurdecedor. As pessoas passavam ao redor, alguns olhavam, mas ninguém parava. Ninguém estendia a mão. Ela estava ali, caída como um cachorro atropelado, e o mundo simplesmente continuava girando, indiferente à sua dor. Do outro lado da rua, Gabriel estava saindo da farmácia quando ouviu o barulho. Ele virou a cabeça e viu a cena toda. A senhora no chão, as latas espalhadas, as pessoas passando sem ajudar, e pela porta da clínica, Dr. Marcos e sua recepcionista olhando e rindo, sem fazer nada. Algo dentro dele se partiu. Gabriel atravessou a rua quase correndo, desviando dos carros que buzinaram irritados. Ajoelhou-se ao lado de Dona Benedita e segurou seu braço com delicadeza. A senhora está machucada? Consegue levantar? Dona Benedita olhou para aquele jovem de olhos gentis, cabelo despenteado e roupa simples, mas limpa, e as lágrimas que tinha segurado finalmente rolaram. Eu só queria uma dentadura, moço. Só isso, para poder comer um pão. Gabriel sentiu um aperto no peito tão forte que quase não conseguiu respirar. Aquelas palavras, aquela situação, eram exatamente como quando ele tinha encontrado Luísa, uma pessoa pedindo o básico, o mínimo para sobreviver, e o mundo negando até isso. Ele ajudou a senhora a se levantar, juntou suas latas de volta na sacola e, segurando seu braço com firmeza, guiou-a até um banco na sombra. Qual o seu nome, senhora? Benedita, filho. Dona Benedita. Dona Benedita, meu nome é Gabriel. Eu trabalho com próteses dentárias. A senhora ainda tem sua dentadura quebrada? Ela tirou do bolso da saia um pano velho, onde estava embrulhada a dentadura partida ao meio. Gabriel pegou a peça, examinou com cuidado, virando de um lado para o outro sob a luz do sol. Era uma dentadura antiga, mas bem feita, do tipo que durava décadas se bem cuidada. A quebra era limpa, no meio do palato. Era completamente consertável. Eu posso consertar isso para a senhora, de graça. Dona Benedita arregalou os olhos. Como assim de graça, moço? Nada nessa vida é de graça. Para mim é. A senhora vem na minha casa no sábado, eu conserto e devolvo no mesmo dia. Só preciso do seu endereço para eu anotar. A desconfiança era natural, Gabriel entendia. Depois de uma vida inteira sendo enganada, maltratada, por que essa senhora acreditaria nele? Mas havia algo nos olhos dele, uma sinceridade que não podia ser fingida, e Dona Benedita, que tinha vivido muito e visto de tudo, reconheceu aquilo. Ela deu seu endereço, e Gabriel anotou em um papel amassado que tirou do bolso, junto com seu próprio endereço e telefone. Sábado, 10 da manhã, Rua das Acácias, número 47, apartamento 302. A senhora lembra? Eu lembro, filho. Mas por que você está fazendo isso? Gabriel sorriu, um sorriso triste que carregava histórias que ele não contaria ali. Porque alguém já fez por mim, e porque ninguém deveria passar fome por não ter dente, Dona Benedita. Ninguém. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você conhece alguém que já precisou de ajuda e todo mundo virou as costas? Essa sensação de estar invisível para o mundo enquanto sofre? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque essa história de Dona Benedita e Gabriel é mais comum do que a gente imagina e precisa ser contada. Gabriel voltou para o apartamento carregando o peso de mais uma promessa feita. O prédio onde morava era velho, com paredes descascadas e escadas que rangiam a cada passo. Mas era o que ele podia pagar. O apartamento 302 era pequeno, um quarto e sala, cozinha minúscula e banheiro que sempre cheirava a mofo, não importava quanto ele limpasse. Mas era lar. Era onde ele e Luísa viviam, e isso fazia toda a diferença. Pai, você demorou? Luísa correu até ele assim que abriu a porta. Ela era pequena para seus 8 anos, magra demais, mas com olhos enormes e expressivos que iluminavam quando sorria. Seu cabelo preto estava preso em 2 tranças que Dona Teresa, a vizinha que cuidava dela durante o dia, tinha feito. Desculpa, princesa. Tive que ajudar uma senhora na rua.
Gabriel a pegou no colo, mesmo ela já estando grande demais para isso, e a rodopiou, arrancando dela uma gargalhada que era a melhor música do mundo. Você sempre ajuda todo mundo, pai. Um dia você vai virar herói de verdade. Eu já sou herói, Luísa, porque tenho você. Ele a colocou no chão e foi até a cozinha preparar o jantar. Não havia muito. Arroz, feijão, alguns ovos e uma cenoura que precisava ser usada logo antes de estragar. Mas Gabriel tinha aprendido a fazer milagres com pouco. Enquanto cozinhava, sua mente voltava para Dona Benedita, para o desespero nos olhos dela, para a crueldade daquele dentista. Gabriel conhecia bem aquele tipo de gente. Pessoas que tinham conhecimento, recursos, poder, e escolhiam usar tudo isso para esmagar quem já estava no chão. Era o oposto de Dr. Henrique, o homem que tinha salvado sua vida 10 anos atrás. Gabriel tinha apenas 18 anos, quando o incêndio destruiu o barraco onde morava com os pais e a irmã mais nova. Ele tinha saído para trabalhar cedo, ajudando em uma construção quando recebeu a notícia. Quando chegou, não havia mais nada. Apenas cinzas, escombros fumegantes e 3 corpos cobertos com lençóis brancos já manchados de fuligem. Naquela noite, Gabriel dormiu na rua, sentado numa calçada, olhando para o nada. Foi Dr. Henrique quem o encontrou, um dentista aposentado que fazia trabalho voluntário na comunidade. Ele viu aquele menino destruído, sentado sozinho no mundo e simplesmente disse: "Vem comigo, garoto. Ninguém deveria estar sozinho hoje." Doutor. Henrique o levou para sua casa. Uma casa simples, mas aconchegante, cheia de livros e ferramentas odontológicas. Nos meses seguintes, enquanto Gabriel se recuperava da dor, o velho dentista lhe ensinou tudo sobre próteses dentárias. Como moldar, como esculpir, como ajustar cada detalhe para que ficasse perfeito. A boca é a porta de entrada da vida, Gabriel, ele costumava dizer. Sem dentes, uma pessoa perde dignidade, perde a capacidade de se alimentar bem, de sorrir, de viver. O que fazemos aqui não é apenas técnico, é humano. Quando o Dr. Henrique faleceu 5 anos depois, vítima de um câncer silencioso que se recusou a tratar porque preferia gastar o pouco que tinha ajudando os outros, Gabriel jurou que continuaria o trabalho. Conseguiu um emprego como técnico na clínica odontológica pública, ganhava pouco, mas era digno. E nas horas vagas, em seu apartamento, consertava dentaduras de graça para quem não podia pagar. Mas então veio Luísa. 3 anos atrás, Gabriel estava voltando tarde para casa depois de um plantão extra na clínica. Ele costumava caminhar para economizar o dinheiro do ônibus, e aquela noite sua rota passava perto do lixão municipal. Era uma área que ele normalmente evitava. O cheiro era insuportável, mas estava cansado demais para dar a volta. Foi quando ouviu o choro. No início, pensou que era um animal, um gato talvez, mas havia algo diferente naquele som, algo humano. Ele seguiu o barulho entrando no lixão, pisando em sacos rasgados e líquidos nojentos que escorriam, até encontrar. Entre pilhas de lixo, suja de pés à cabeça, com roupas rasgadas e o rosto marcado por lágrimas limpas em meio à sujeira, estava uma menina. Ela não devia ter mais que 5 anos. Estava comendo restos de comida estragada que tinha encontrado em um saco. Gabriel ficou paralisado por um momento. Aquilo não podia ser real. Não podia existir uma criança de verdade jogada no lixo como se fosse nada. Mas estava. Ela estava ali. E quando viu Gabriel, encolheu-se de medo, provavelmente esperando mais violência, mais dor. Ei, calma, eu não vou te machucar." Gabriel se ajoelhou, ficando na altura dela, falando baixo e devagar. "Como você se chama?" A menina não respondeu, apenas olhou para ele com aqueles olhos enormes cheios de terror. "Você está com fome? Eu tenho comida em casa." Comida de verdade, quentinha. Foi a palavra comida que a fez hesitar. A fome era mais forte que o medo. Ela assentiu levemente. Gabriel a pegou no colo, ela pesava quase nada. Era como carregar um passarinho, e a levou para casa. No caminho, ela finalmente sussurrou seu nome. Luísa. Naquela noite, Gabriel deu banho nela, vestiu-a com uma camiseta velha dele, que serviu como um vestido, e fez um prato de macarrão com manteiga, que ela devorou como se fosse a última refeição da vida. Ele ligou para os serviços sociais no dia seguinte,
Mas quando disseram que viriam buscar a menina para levá-la a um abrigo, e quando Luísa se agarrou a ele chorando, implorando para não ser levada embora, Gabriel tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele ia ficar com ela, ia cuidar dela. Não importava como, não importava o preço. Aquela menina não voltaria para o lixo, não iria para um sistema que ele sabia ser falho e cruel. Ela seria dele e ele seria dela. Os 3 anos seguintes foram os mais difíceis e os mais gratificantes da vida de Gabriel. Ele trabalhou em dobro, em triplo, fazendo horas extras, vendendo bolos nos fins de semana, consertando dentaduras à noite. Luísa ainda tinha pesadelos, onde acordava gritando, achando que estava de volta no lixo. Gabriel a acalmava, cantava baixinho até ela dormir de novo, mesmo ele próprio caindo de cansaço. Agora, olhando para ela comendo o jantar simples que ele preparou, vendo seu sorriso, sua saúde melhor, suas notas boas na escola, Gabriel sabia que tinha valido a pena. Cada hora sem sono, cada refeição que ele pulou para que ela comesse melhor, cada sacrifício. Tudo valeu. Pai, você está triste? Luísa perguntou, inclinando a cabeça. Não, filha. Só pensando. Pensando no quê? Em como eu tenho sorte de ter você. Depois do jantar, depois de ajudar Luísa com o dever de casa e colocá-la para dormir, Gabriel foi para sua pequena bancada de trabalho na cozinha. Era onde ele consertava as dentaduras. Ferramentas simples, algumas compradas, outras improvisadas, uma chama pequena para moldar a resina e muita paciência. Ele pegou a dentadura de Dona Benedita, que tinha guardado cuidadosamente em um pano limpo, e começou a planejar o conserto. Era um trabalho delicado. Precisava lixar as bordas da quebra, preparar a superfície, aplicar a resina de junção no ângulo exato para que não ficasse torto, esperar secar, lixar novamente, polir. Levaria horas. Mas Gabriel tinha horas. Ele sempre tinha horas quando se tratava de ajudar alguém. A semana passou em uma rotina exaustiva. Gabriel acordava às 5 da manhã, preparava café e almoço para Luísa, a deixava com Dona Teresa, a vizinha de 70 anos que cuidava dela por um valor simbólico, e ia trabalhar na clínica pública. Lá, ele fazia próteses para os pacientes do SUS, trabalho técnico e repetitivo, mas necessário. Voltava às 6 da tarde, buscava Luísa, fazia jantar, ajudava com lição e depois, quando ela dormia, trabalhava em sua bancada até meia-noite ou 1 da manhã. Na quinta-feira, Dona Rosa apareceu. A senhoria era uma mulher de uns 60 anos, gorda, sempre com um lenço na cabeça e um cigarro pendurado nos lábios. Ela bateu na porta com força, como sempre fazia. Gabriel, abre essa porta agora. Ele abriu, segurando Luísa atrás de si. Boa noite, Dona Rosa. Não me venha com boa noite, o aluguel aumentou. A partir de agora é 50% a mais. Gabriel sentiu o chão desaparecer. Como assim 50%? A senhora não pode fazer isso sem aviso prévio. Posso sim. Agora tem criança aqui fazendo bagunça, gastando água, luz, ou você paga ou sai. Mas, Dona Rosa, eu não tenho esse dinheiro. Já pago no limite do que ganho. Problema seu. Você tem 1 semana para decidir. Paga ou cai fora. Ela deu meia volta e desceu as escadas, deixando um cheiro de cigarro barato no ar. Gabriel fechou a porta e encostou nela, respirando fundo. Como ele ia conseguir 50% a mais no aluguel? Era impossível. Ele já trabalhava todo o tempo disponível. Não havia mais horas no dia, não havia mais energia em seu corpo. E se ele não conseguisse? Ele e Luísa iriam para onde? De volta para a rua? Para o lixão? Pai, a gente vai ficar bem? Luísa perguntou com a voz pequena. Gabriel se agachou e a abraçou forte. Sim, filha, a gente sempre fica bem, sempre. Mas pela primeira vez, ele não tinha certeza se estava dizendo a verdade. Quando o sábado chegou, Gabriel estava exausto, preocupado, mas tinha cumprido sua promessa. A dentadura de Dona Benedita estava consertada, polida, perfeita. Às 10 da manhã em ponto, a campainha tocou. Luísa, fica aqui na sala brincando enquanto eu atendo, tá bom? Tá, pai. Gabriel abriu a porta e lá estava a Dona Benedita, usando o que claramente era sua melhor roupa. Uma saia azul desbotada, mas limpa, uma blusa branca e um chale sobre os ombros. Ela tinha penteado o cabelo e até passado um batom rosa claro. Estava nervosa, mexendo nas mãos.
Bom dia, Dona Benedita. Entre, por favor. Ela entrou timidamente olhando ao redor. O apartamento era humilde, mobília velha, paredes com pintura descascada, mas estava limpo e organizado. Na sala, Luísa brincava com bonecas de pano que ela mesma tinha ajudado Gabriel a costurar. Quem é ela, moço? Dona Benedita perguntou baixinho. É minha filha, Luísa. Luísa, vem cumprimentar a Dona Benedita. A menina se levantou e veio até eles, mas ficou meio escondida atrás da perna de Gabriel, tímida. Oi, ela disse baixinho. Dona Benedita se ajoelhou com dificuldade, ficando na altura da menina. Oi, princesa, que bonecas lindas você tem aí. Eu e meu pai que fizemos. Ele costura muito bem. Eu aposto que sim. Dona Benedita sorriu, e havia algo nos olhos dela, um reconhecimento. Ela via na forma como Gabriel cuidava dessa menina, na forma como a casa era pobre, mas cheia de amor, uma história que ela conhecia bem. Gabriel as levou para a cozinha, onde sua bancada de trabalho estava montada. Era apenas uma mesa velha, cheia de ferramentas, potes de resina, lixas de vários tamanhos e uma lâmpada de mesa que ele usava para enxergar melhor. Mas para ele, era seu altar. Era onde ele fazia seu trabalho mais importante. Senta aqui, Dona Benedita. Vou pegar a dentadura. Ele abriu uma caixinha de madeira que tinha feito anos atrás, onde guardava os trabalhos terminados. Lá dentro, envolta em papel alumínio para proteger, estava a dentadura. Ele a retirou com cuidado e a mostrou para ela. Dona Benedita segurou a peça com as duas mãos, as lágrimas já enchendo seus olhos antes mesmo de colocá-la na boca. Era a mesma dentadura, mas agora sem a quebra. A junção estava perfeita, invisível, polida. Ela a colocou na boca, ajustou e, quando mordeu levemente para testar, encaixou perfeitamente. Tá boa? Gabriel perguntou. Ela não respondeu com palavras, apenas chorou. Chorou 3 semanas de fome, de vergonha, de dor. Chorou uma vida inteira de ser ignorada, maltratada, esquecida. E chorou de gratidão por aquele menino que mal conhecia, que vivia em um apartamento pobre, que tinha uma filha para sustentar, e ainda assim usou seu tempo, sua habilidade e seu coração para ajudar uma desconhecida. Filho, ela finalmente conseguiu falar. Você não sabe o que isso significa para mim. Eu sei, Dona Benedita. Acredite, eu sei. Como você aprendeu a fazer isso? E então Gabriel contou. Contou sobre o incêndio, sobre perder toda a família, sobre Dr. Henrique, o velho dentista que o salvou e lhe ensinou a profissão. Contou sobre trabalhar na clínica pública, sobre consertar dentaduras de graça nas horas vagas. E, por fim, com a voz embargada, contou sobre Luísa, sobre encontrá-la no lixão, sobre decidir criá-la sozinho, sobre os desafios, o cansaço e a alegria imensa de ser pai. Dona Benedita escutou tudo em silêncio, apenas assentindo às vezes, limpando as lágrimas outras. Quando ele terminou, ela ficou calada por um longo momento processando tudo. Então ela respirou fundo e começou sua própria história. Gabriel, você vê uma velha catadora de latas. E é isso que eu sou hoje. Mas há 30 anos eu era enfermeira no Hospital São Lucas. Meu marido Alberto era médico cirurgião, um dos melhores da região. A gente tinha uma vida boa, uma casa, dignidade. Sua voz tremeu. Até aquela noite, um traficante foi levado baleado para a emergência. Exigiram que o Alberto operasse, mas o homem tinha acabado de matar 2 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos que estava no lugar errado. O Alberto, ele se recusou. Disse que não ia usar suas mãos para salvar um assassino de criança. E o que aconteceu? Gabriel perguntou, já temendo a resposta. Eles o mataram. Na saída do hospital, 3 dias depois, 2 tiros. Morreu na minha frente. Dona Benedita limpou os olhos. Eu entrei em depressão, parei de trabalhar, perdi a casa, perdi tudo. Acabei na rua. E é onde estou há 15 anos. Dona Benedita, eu sinto muito. Não, filho. Eu não contei isso para você ter pena. Contei para você entender que eu sei reconhecer caráter. Alberto era assim como você. Colocava os outros na frente e fazia o certo mesmo quando era difícil. E eu vou te ajudar. A senhora já foi ajudada só por deixar eu consertar sua dentadura. Não precisa de mais nada. Sim, preciso. Você tem um dom, Gabriel. E está desperdiçando trabalhando em uma clínica pública que mal te paga
e consertando dentaduras de graça sem ninguém saber. Você devia estar fazendo faculdade, devia ter sua própria clínica, devia estar ajudando milhares de pessoas, não só algumas. Eu não tenho dinheiro para a faculdade, Dona Benedita. Mal tenho para o aluguel. Eu sei, mas eu guardei algo todos esses anos. Contatos, pessoas que devem favores ao Alberto, pessoas boas que ainda se lembram dele. E eu vou usar esses contatos para te ajudar. Gabriel quis protestar, mas havia uma determinação nos olhos dela que o silenciou. Dona Benedita não estava pedindo permissão. Ela estava fazendo uma promessa. Agora me fala, sinceramente, você acredita que uma pessoa pode aparecer do nada e mudar toda a sua vida? Que um ato de bondade pode criar uma reação em cadeia de coisas boas? Para o vídeo, 1 minutinho e me conta o que você acha. Porque o que vai acontecer a seguir com Gabriel é tão inacreditável que se eu não soubesse que é verdade, eu mesma duvidaria. Segunda-feira chegou trazendo uma das piores notícias possíveis. Gabriel estava trabalhando na clínica quando recebeu uma mensagem de Dona Teresa, a vizinha que cuidava de Luísa. Gabriel, Dona Rosa apareceu aqui. Disse que se você não pagar o novo aluguel até sexta, ela vai chamar a polícia. Disse que a Luísa nem deve ser sua filha de verdade e que você pode ter roubado ela. Estou com medo, filho. O celular quase escorregou da mão dele. Chamar a polícia. Investigar Luísa. Eles iam descobrir que a adoção não era legal, que ele tinha ficado com uma criança sem passar pelos trâmites formais. Iam tirar Luísa dele, iam colocá-la no sistema, em um abrigo, e ele nunca mais a veria. O mundo ao redor de Gabriel começou a girar. Ele se apoiou no balcão tentando respirar, mas era como se não houvesse ar suficiente. Gabriel, você está bem? Uma colega de trabalho perguntou preocupada. Eu preciso sair. Preciso resolver uma coisa. Ele saiu da clínica sem nem pegar suas coisas, praticamente correndo. Precisava de dinheiro. Precisava de muito dinheiro e precisava rápido. Ele foi até uma financeira que fazia empréstimos, uma daquelas com juros absurdos que ele sempre evitou, mas agora não havia escolha. O atendente, um homem careca com óculos de armação grossa, ouviu sua solicitação e bateu no computador por alguns minutos. Sinto muito, senhor. Seu score de crédito está bom, mas você não tem bens para dar como garantia. Casa, carro, nada. Sem garantia, não podemos liberar o valor que você precisa. Mas eu pago. Eu trabalho. Eu sempre paguei tudo em dia. Regulamento, senhor. Não posso fazer nada. Gabriel saiu dali destroçado. Caminhou pelas ruas sem direção, a cabeça explodindo com pensamentos desesperados. Ele podia fugir com Luísa, ir para outra cidade, começar de novo. Mas como? Ele não tinha dinheiro nem para a passagem de ônibus. Podia tentar conversar com Dona Rosa, implorar, pedir mais tempo. Mas ele conhecia aquela mulher, ela não tinha piedade. Quando chegou em casa já era noite. Luísa estava na sala, desenhando em um caderno velho. Quando viu o pai, ela sorriu aquele sorriso que costumava iluminar qualquer escuridão. Mas desta vez, não foi suficiente. Gabriel se sentou no sofá e, pela primeira vez desde que Luísa o conhecia, começou a chorar. Não um choro silencioso, mas soluços altos, desesperados de quem não aguenta mais. Pai, o que aconteceu? Luísa largou o lápis e correu até ele, subindo no sofá e abraçando seu pescoço com força. Eu não estou conseguindo, Luísa. Não estou conseguindo cuidar de você direito. Você merece mais, merece melhor. Não, você é o melhor pai do mundo. Você me salvou, lembra? Você me tirou do lixo, me deu comida, me deu casa, me deu amor. Você é meu herói. Mas a Dona Rosa vai expulsar a gente e ela vai chamar a polícia. Eles vão te levar embora de mim. Luísa segurou o rosto dele com suas mãozinhas pequenas, forçando-o a olhar em seus olhos. E então ela disse, com uma seriedade que uma criança de 8 anos não deveria ter. Então a gente foge. A gente vai para longe e fica junto. Porque a única coisa ruim que pode acontecer é a gente se separar. Se a gente estiver junto, o resto a gente resolve. Gabriel abraçou a filha com toda a força, sentindo seu coraçãozinho acelerado batendo contra o seu peito. Ela estava disposta a voltar para a rua, a passar fome, a viver no lixo de novo, desde que ficasse com ele. Aquilo era amor. Amor verdadeiro, incondicional, do tipo que não precisa de sangue ou papéis para existir.
Na manhã de terça-feira, quando Gabriel chegou na clínica, exausto por uma noite sem dormir, a recepcionista o chamou. Gabriel, tem 2 pessoas te esperando na sala de reuniões. Disseram que é urgente. 2 pessoas? Quem? Uma senhora idosa e um homem de terno. Não deram nomes. Com o coração disparado, Gabriel foi até a sala. Quando abriu a porta, encontrou Dona Benedita sentada ao lado de um homem de aproximadamente 50 anos, bem vestido, com um terno azul marinho impecável e uma pasta de couro sobre a mesa. O homem se levantou e estendeu a mão. Gabriel? Meu nome é Dr. Fernando Almeida. Sou advogado. Dona Benedita me procurou e me contou sua situação. Gabriel olhou para Dona Benedita, confuso. Eu não entendo. O que está acontecendo? Senta, filho, ela disse com um sorriso gentil. Eu te disse que ia te ajudar. Essa é minha forma. Dr. Fernando abriu a pasta e tirou alguns documentos. Gabriel, Dona Benedita me explicou que você está cuidando de uma menor, Luísa, sem a adoção formalizada. Isso é irregular e pode resultar em você perder a guarda dela e até responder criminalmente. Mas eu posso ajudar. Vou representá-lo no processo de adoção, gratuitamente. Gratuitamente? Mas por quê? Porque o marido de Dona Benedita salvou minha vida há 20 anos. Eu estava em um acidente de carro, quase morrendo, e o Dr. Alberto operou por horas para me salvar, recusando-se a desistir. Quando ele foi assassinado, eu não pude fazer nada para ajudar Benedita na época, porque eu estava fora do país. Mas agora posso. Deixa eu fazer isso. As lágrimas voltaram aos olhos de Gabriel, mas dessa vez não eram de desespero, eram de esperança. Eu aceito. Muito obrigado, doutor. Mas tem mais, Dona Benedita disse, com um brilho nos olhos. Doutor, Fernando, conta para ele sobre o Dr. Roberto. Ah, sim, Gabriel, eu tenho um amigo, Dr. Roberto Carvalho. Ele é dono de uma rede de clínicas odontológicas de alto padrão aqui na cidade. Estou falando de um dos homens mais ricos e influentes da área. E ele está desenvolvendo um projeto social. Projeto social? Sim. Ele quer criar uma unidade móvel de atendimento odontológico gratuito para comunidades carentes. Um consultório completo sobre rodas, que vai percorrer favelas e periferias, oferecendo próteses dentárias de graça, especialmente para idosos. Mas ele precisa de alguém que não só entenda a parte técnica, mas que entenda a realidade dessas pessoas. Gabriel estava começando a entender aonde aquilo ia, mas não ousava acreditar. Dona Benedita me mostrou fotos de seu trabalho, as dentaduras que você conserta aqui nessa bancada improvisada. Gabriel, para fazer aquilo com os materiais que você tenha, é impressionante. Você tem um talento raro, e Dr. Roberto quer te conhecer. Mas eu sou só um técnico, não tenho faculdade, não tenho diploma. Ele sabe disso. E não se importa. Ele quer alguém com coração, com comprometimento. Alguém que faz esse trabalho por amor, não por dinheiro. E segundo Dona Benedita, você é exatamente isso. A reunião foi marcada para quinta-feira, na clínica principal de Dr. Roberto. Eram 2 dias de espera que pareceram 2 anos. Gabriel mal conseguiu trabalhar, mal conseguiu dormir. Na quarta à noite, ele contou tudo para Luísa, explicando com cuidado para não criar esperanças demais. Então esse homem rico pode dar um emprego melhor para você, pai? Talvez, filha, mas não é certeza. Vai dar certo, eu sei que vai. Como você sabe? Porque você merece. Você é a melhor pessoa do mundo, e pessoas boas merecem coisas boas. Se ao menos o mundo funcionasse assim, Gabriel pensou. Mas não disse nada, apenas beijou a testa da filha e a colocou para dormir. Quinta-feira chegou. Gabriel colocou sua melhor roupa, que era apenas uma calça jeans sem rasgos e uma camisa social de botão que ele tinha comprado usada 2 anos atrás. Dona Benedita apareceu para levar Luísa para passar o dia com ela, uma gentileza que Gabriel aceitou com gratidão. Dr. Fernando passou para buscá-lo, dirigindo um carro simples, mas confortável. A clínica de Dr. Roberto ficava em um dos bairros mais nobres da cidade. Era um prédio moderno, de vidro espelhado, com uma recepção que mais parecia um hotel de luxo. Gabriel se sentiu completamente deslocado. Ele não pertencia ali, mas Dr. Fernando o guiou com confiança até um elevador privativo que ia direto para o último andar. O escritório de Dr. Roberto era enorme, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade.
Mas o que mais chamou a atenção de Gabriel foi o homem sentado atrás da mesa de Mogno. Dr. Roberto Carvalho tinha uns 55 anos, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de armação fina, terno cinza impecável. Mas havia algo em seus olhos, uma bondade que lembrava Gabriel de Dr. Henrique. Gabriel, é um prazer conhecê-lo. Dr. Roberto se levantou e apertou sua mão com firmeza. Senta, por favor. Quer água, café? Não, obrigado, doutor. Os três se sentaram. E doutor? Roberto foi direto ao ponto. Vou ser honesto contigo, Gabriel. Eu já vi seu trabalho. Dr. Fernando me mostrou as fotos das próteses que você conserta. Também conversei longamente com Dona Benedita sobre quem você é, o que você faz e por que faz. Gabriel apenas assentiu, nervoso demais para falar. Eu passei a vida construindo um império de clínicas caras que atendem gente rica. Ganhei muito dinheiro, tenho uma vida confortável. Mas chegou um ponto em que isso não significava mais nada. Eu queria fazer algo que realmente importasse. Então decidi criar esse projeto social. Uma unidade móvel equipada com tudo o que há de melhor, percorrendo as comunidades mais pobres, oferecendo atendimento odontológico gratuito. É um projeto lindo, doutor. Mas eu preciso de alguém para liderar a parte técnica das próteses. Alguém que entenda não só como fazer uma dentadura perfeita, mas que entenda a dor de quem não tem dentes. Alguém que trate essas pessoas com dignidade, não com pena. E segundo tudo que ouvi, você é essa pessoa. Gabriel mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Estou te oferecendo o cargo de coordenador técnico do projeto. O salário é 3 vezes o que você ganha agora na clínica pública. Você terá os melhores materiais, os melhores equipamentos, uma equipe para te ajudar. E mais importante, você terá a chance de ajudar centenas, milhares de pessoas. As lágrimas começaram a rolar antes que Gabriel pudesse impedir. Doutor, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Mas tem mais uma coisa. Você tem talento, Gabriel, talento de verdade. Desperdiçar isso seria um crime. Se você aceitar trabalhar comigo, eu vou financiar sua faculdade de odontologia. À noite, para você poder trabalhar de dia. Quando você se formar, você vai ter sua própria clínica dentro do nosso projeto. Você vai ser dentista, não só técnico. Gabriel cobriu o rosto com as mãos, os soluços escapando sem controle. Era impossível. Era bom demais para ser verdade. Devia ser um sonho, uma alucinação de sua mente exausta. Gabriel, olha para mim. Dr. Roberto disse com gentileza. Eu sei reconhecer caráter quando vejo. Alguém que sacrifica tudo por uma criança que não é nem de seu sangue. E passa noites consertando dentaduras de graça para idosos que nunca vão poder pagar. Que trabalha até cair de cansaço e ainda assim encontra forças para ser um bom pai. Esse é o tipo de pessoa que eu quero representando o meu projeto. Aceita? Eu aceito. Muito obrigado, doutor. O senhor não sabe o que isso significa. Eu sei. E tem uma coisa a mais. Dr. Roberto pegou um envelope sobre a mesa e entregou a Gabriel. Abra. Dentro havia um cheque, um valor que equivalia ao primeiro salário completo, adiantado. Gabriel olhou aquele número e sentiu as pernas fraquejarem. Para você resolver suas pendências, pagar o que deve, começar com tranquilidade. E Dr. Fernando aqui vai cuidar de toda a parte legal da adoção de Luísa. Sem custos para você. Considera um investimento. Investimento em você e na criança que vai crescer vendo que o bem compensa. Gabriel não conseguiu mais segurar. Levantou e abraçou o Dr. Roberto, chorando como não chorava desde o dia do incêndio. E pela primeira vez em 10 anos não eram lágrimas de dor. Eram de gratidão, de alívio, de esperança. O mundo não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. Cá entre nós, querido ouvinte. Você já teve aquele momento na vida onde tudo estava desmoronando e de repente uma porta se abriu do nada? Deixa pausado e vai comentar sobre isso, porque o que acontece agora na vida de Gabriel é a parte onde a gente vê que realmente vale a pena ser uma pessoa boa, mesmo quando o mundo parece recompensar os maus. Os meses seguintes foram de mudanças tão intensas que Gabriel precisava se beliscar às vezes para ter certeza de que estava acordado. A primeira coisa que fez com o dinheiro adiantado foi pagar Dona Rosa e ainda dar o aviso de saída. Eles iam se mudar. Dr. Roberto, sabendo da situação,
ofereceu um apartamento que tinha alugado, em uma parte melhor da cidade, com um valor subsidiado. Era pequeno, mas infinitamente melhor que o anterior. 2 quartos de verdade, banheiro que não cheirava a mofo, cozinha com espaço para uma mesa. Quando Luísa viu o novo apartamento pela primeira vez, ela ficou em silêncio por um longo momento, andando de cômodo em cômodo, tocando nas paredes limpas e lisas, olhando a janela que dava para uma rua arborizada, não para um beco escuro. Então, ela se virou para Gabriel e disse com a voz tremendo: "É aqui que a gente vai morar, pai? De verdade? É, princesa. É nossa casa nova. Para sempre? Para sempre." Ela correu e se jogou nos braços dele, e Gabriel a girou pelo apartamento vazio, suas risadas ecoando pelas paredes que ainda tinham cheiro de tinta fresca. Ali, naquele momento, segurando sua filha e sabendo que finalmente podia dar a ela uma vida digna, Gabriel sentiu que tinha vencido. O processo de adoção começou oficialmente. Dr. Fernando preparou toda a documentação e a primeira audiência foi marcada. Gabriel estava apavorado. E se o juiz decidisse que Luísa devia ir para uma família de verdade? E se dissessem que ele não era capaz? Mas quando chegou o dia e eles entraram na sala do juiz, algo inesperado aconteceu. O juiz, um homem de uns 60 anos com uma expressão séria, leu todos os documentos, fez perguntas sobre como Gabriel encontrou Luísa, sobre suas condições financeiras, sobre seus planos. E então, ele olhou para Luísa. "Luísa, você entende o que está acontecendo aqui?" "Sim, senhor juiz." Ela respondeu com a voz firme para uma criança de 8 anos. "E o que você quer?" "Eu quero que meu pai seja meu pai de verdade. Ele já é, mas quero que seja no papel também." "E por que ele deveria ser seu pai?" Luísa pensou por um momento, então disse: "Porque quando todo mundo me jogou fora, ele me pegou. Quando eu estava com fome, ele me deu comida, mesmo não tendo muito. Quando eu tinha pesadelo, ele ficava acordado comigo a noite toda cantando. Ele trabalha muito para eu ter roupa e escola, e ele nunca me fez sentir que eu era um peso. Ele me fez sentir amada. Isso não é o que um pai faz." O juiz tirou os óculos e limpou com um lenço, e Gabriel percebeu que os olhos dele estavam úmidos. "É exatamente o que um pai faz, Luísa." Ele assinou os papéis ali mesmo. "Gabriel, parabéns. Você agora é oficialmente o pai dela. E Luísa, parabéns por ter escolhido tão bem seu herói." Do lado de fora do fórum, Gabriel ajoelhou na calçada e abraçou Luísa com tanta força que ela riu, dizendo que estava sufocando, mas ele não conseguia soltar. Ela era dele, oficialmente, legalmente, para sempre. Ninguém podia tirar isso deles agora. Enquanto isso, o projeto social de Dr. Roberto ganhava forma. A unidade móvel foi construída sob medida. Um trailer enorme equipado com cadeira odontológica de última geração, raio-x digital portátil, todo tipo de material para próteses e um gerador potente para funcionar em qualquer lugar. Gabriel liderava uma equipe de 3 técnicos que ele próprio treinou, passando todo o conhecimento que Dr. Henrique tinha lhe ensinado. A primeira comunidade que visitaram foi, por insistência de Gabriel, Morro Alto. A favela onde ele tinha visto Dona Benedita ser humilhada. Eles estacionaram o trailer na praça central e, em minutos, havia uma fila enorme de idosos esperando atendimento. Gabriel atendeu pessoalmente cada um, tirando medidas, fazendo moldes, explicando o processo. E Dona Benedita, com sua dentadura perfeitamente consertada, era a voluntária oficial, ajudando a organizar a fila, cadastrar os pacientes, oferecer água e conversas. Nos primeiros 3 meses, eles atenderam mais de 200 idosos. Cada dentadura entregue era acompanhada de lágrimas de gratidão, abraços, bênçãos. Gabriel guardava em uma pasta as cartas que recebia, pessoas contando como estavam voltando a comer carne, a sorrir, a sentir dignidade. Era um trabalho exaustivo, mas incrivelmente recompensador. E então veio a matéria no jornal local. Um repórter tinha ouvido falar do projeto e decidiu investigar. A matéria foi capa. Gabriel, o técnico que salva sorrisos. Contava toda a história dele, desde o incêndio que matou sua família, passando por encontrar Luísa no lixão, até o projeto social. O jornal publicou fotos de antes e depois dos pacientes, depoimentos emocionados e, principalmente, destacou a qualidade excepcional do trabalho. A matéria viralizou.
Em uma semana, estava em todas as redes sociais, programas de TV estavam ligando querendo entrevistas, doações começaram a chegar de toda a cidade. O projeto, que tinha começado com uma unidade móvel, agora tinha recursos para expandir para 3. Dr. Roberto estava radiante, mas quem estava mais feliz era Gabriel. Cada vez que seu telefone tocava com uma nova mensagem de alguém querendo ajudar ou doar, ele sentia que estava cumprindo o legado de Dr. Henrique. Gabriel também tinha começado a faculdade de odontologia, aulas noturnas em uma universidade particular que Dr. Roberto financiava integralmente. Era exaustivo conciliar o trabalho durante o dia, as aulas à noite e ainda ser pai de Luísa, mas ele nunca tinha sido de desistir. Dona Benedita e Dona Teresa se revezavam cuidando de Luísa quando Gabriel trabalhava e estudava, e a menina, agora com 9 anos, amadurecida pela própria história, entendia perfeitamente. Pai, quando você terminar de estudar, você vai ser dentista de verdade? Ela perguntou uma noite, enquanto Gabriel revisava a anatomia bucal na mesa da cozinha. Vou, filha. Faltam ainda 4 anos, mas vou. E aí a gente vai poder ajudar ainda mais gente? Exatamente. Então estuda bastante. Eu fico quietinha aqui desenhando para não te atrapalhar. Gabriel olhou para aquela menina que ele tinha encontrado no lixo, agora uma criança saudável, esperta, cheia de sonhos, e seu coração transbordou de orgulho. Ela não só tinha sobrevivido, ela estava florescendo. Mas é claro que nem tudo seria fácil. Nunca é. A inveja é um sentimento poderoso, e há pessoas no mundo que não suportam ver os outros prosperarem, especialmente quando elas próprias são medíocres. Dr. Marcos, o dentista que tinha humilhado Dona Benedita naquela manhã meses atrás, leu a matéria sobre Gabriel com uma fúria crescente. Como ousava aquele técnico sem diploma receber toda aquela atenção? Ele, Dr. Marcos, tinha estudado anos, tinha múltiplos diplomas nas paredes de sua clínica e nunca tinha sido capa de jornal. Era inaceitável. Ele começou uma campanha silenciosa, mas venenosa. Primeiro espalhou boatos em grupos de dentistas nas redes sociais. Esse Gabriel não tem formação adequada. As próteses dele podem estar causando danos aos pacientes. Alguém precisa investigar. Depois começou a ligar para o Conselho Regional de Odontologia, fazendo denúncias anônimas, alegando irregularidades técnicas, falta de higiene, uso de materiais de baixa qualidade. O conselho, pressionado, decidiu abrir uma investigação. Um fiscal apareceu sem aviso na unidade móvel durante um atendimento em uma comunidade. Gabriel, que não tinha nada a esconder, mostrou tudo. Os materiais, todos de primeira linha fornecidos por Dr. Roberto. Os protocolos de higiene rigorosos, os registros de cada paciente atendido, com fotos de antes e depois. O fiscal ficou impressionado. Sinceramente, está tudo em perfeita ordem. Até melhor que muitas clínicas particulares que eu visito. Mas quando foi embora, Dr. Marcos não desistiu. Ele vazou para blogs sensacionalistas uma versão distorcida, alegando que havia sim irregularidades, que o projeto era uma fraude para desviar doações. A notícia falsa se espalhou rapidamente. De repente, Gabriel estava sendo atacado em comentários de redes sociais, chamado de charlatão, de golpista. Algumas pessoas começaram a ter medo de usar as próteses que ele tinha feito, achando que eram perigosas. Atendimentos foram cancelados, doações pararam de chegar. E o pior, Luísa começou a sofrer bullying na escola, com colegas dizendo que seu pai era um mentiroso. Gabriel chegou em casa um dia e encontrou Luísa chorando no quarto. O que aconteceu, princesa? Os meninos na escola disseram que você é falso, que você engana as pessoas. E quando eu defendi você, eles riram de mim. Gabriel a abraçou, sentindo uma raiva que raramente sentia. Não por ele, mas por ela. Luísa não merecia aquilo. Ela tinha sofrido demais na vida para agora sofrer por causa dele. Filha, olha para mim. As pessoas que não têm nada de bom na vida tentam destruir o que é bom nos outros. Mas a verdade sempre aparece. Sempre. Ele não sabia se acreditava completamente nisso, mas precisava que Luísa acreditasse. Precisava que ela não perdesse a fé no bem. Foi Dr. Roberto quem teve a ideia de contra-atacar. Gabriel, a gente vai reunir todos os pacientes que você atendeu. Vamos fazer depoimentos em vídeo,
Vamos mostrar as próteses, vamos provar que tudo é legítimo e vamos processar quem está espalhando mentiras. Levou 2 semanas para organizar tudo. Dr. Fernando, o advogado, conseguiu rastrear que boa parte das denúncias falsas partiam de Dr. Marcos. Enquanto isso, Gabriel e sua equipe visitaram dezenas de pacientes que tinham sido atendidos gravando depoimentos. Dona Benedita foi uma das primeiras. Esse menino salvou minha vida. Eu estava morrendo de fome por não ter dente. Hoje eu como, eu sorrio, eu tenho dignidade. E tudo graças a ele. Ela disse para a câmera, sua dentadura perfeita brilhando enquanto sorria. Um senhor de 80 anos chamado Seu Antônio deu um depoimento particularmente emocionante. Eu fiquei 15 anos sem poder comer nada sólido. Meus netos nunca me viram morder uma maçã. Até que esse moço, o Gabriel, apareceu com aquele trailer. Fez minha dentadura de graça, tratou eu como gente, não como lixo. Hoje eu como de tudo. Qualquer um que fale mal dele vai ter que passar por cima de mim primeiro. No total, conseguiram mais de 100 depoimentos. Doutor. Roberto montou um vídeo compilando os melhores, intercalado com fotos de antes e depois, e postou em todas as redes sociais do projeto. O vídeo explodiu. Em 3 dias, tinha mais de 2 milhões de visualizações e dezenas de milhares de comentários de apoio. Um grande programa de televisão, o de maior audiência no horário nobre, entrou em contato querendo fazer uma matéria especial. Eles não só entrevistaram Gabriel e mostraram o projeto, como fizeram uma investigação própria sobre quem estava espalhando as mentiras. Descobriram tudo sobre Dr. Marcos, suas denúncias falsas, seus comentários venenosos online e transmitiram tudo na TV nacional. A reação foi imediata e devastadora para Dr. Marcos. Pacientes começaram a processar a clínica dele por cobranças abusivas e trabalhos de má qualidade que vieram à tona durante a investigação. O Conselho Regional de Odontologia abriu um processo ético contra ele. Sua clínica, antes cheia, ficou vazia em questão de dias, e a opinião pública, que por um momento tinha duvidado de Gabriel, agora estava ferozmente do lado dele. Mas Gabriel não sentiu alegria com a queda de Dr. Marcos. Sentiu pena. Pena de um homem que tinha tanto conhecimento, tanto potencial, e escolheu usar tudo para o mal, para esmagar os outros. Ele podia ter usado aquele talento para ajudar. Gabriel disse para Dr. Roberto, que desperdício. Com a verdade restabelecida, o projeto cresceu ainda mais. Doações triplicaram. Voluntários ofereceram seus serviços. E Gabriel, agora com 30 anos no 2º ano de faculdade, já era considerado uma inspiração nacional. Ele odiava a fama, a atenção, as câmeras. Tudo o que queria era trabalhar, ajudar as pessoas e ser um bom pai para Luísa. Mas às vezes, a vida tem planos maiores para nós do que os que traçamos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que vitória é só quando você ganha algo grande, tipo dinheiro ou fama? Ou vitória pode ser simplesmente conseguir cuidar de quem você ama e fazer o bem sem esperar nada em troca? Pausa aqui por um segundo e pensa sobre isso, porque o verdadeiro final da história de Gabriel está chegando. E ele não é sobre riqueza ou sucesso. É sobre algo muito maior. Os anos passaram como folhas ao vento, cada um trazendo suas próprias tempestades e arco-íris. Gabriel continuou trabalhando incansavelmente no projeto social, agora expandido para 12 unidades móveis, percorrendo não só a cidade, mas o estado inteiro. Ele se formou em odontologia aos 34 anos, e a formatura foi um evento emocionante que reuniu centenas de pacientes que ele tinha ajudado ao longo dos anos. No dia da formatura, quando Gabriel subiu ao palco para receber o diploma, o auditório inteiro se levantou em uma ovação. Dona Benedita, agora com 77 anos, mas ainda vibrante, estava na primeira fila ao lado de Luísa, que aos 13 anos já era uma adolescente linda e determinada, chorando de orgulho. Dr. Roberto estava lá, Dr. Fernando também. Até Dona Teresa, a vizinha que tinha cuidado de Luísa nos primeiros anos difíceis. Quando pediram que Gabriel fizesse um discurso, ele não tinha nada preparado. Subiu ao microfone, olhou para todas aquelas pessoas e falou do coração. Eu não sei fazer discursos bonitos, então vou só falar a verdade. Quando eu tinha 18 anos, perdi toda a minha família em um incêndio. Achei que minha vida tinha acabado ali. Mas um homem, Dr. Henrique,
Me estendeu a mão quando ninguém mais faria. Ele me ensinou uma profissão. Me ensinou a ter propósito. Anos depois, quando eu encontrei uma criança abandonada em um lixão, lembrei dele. Lembrei que salvar uma vida não é só tirar uma pessoa da morte, é dar a ela razão para viver. Que eu tentei fazer isso pela Luísa. Tentei ser para ela o que Dr. Henrique foi para mim, e no caminho conheci pessoas incríveis. Ele olhou para Dona Benedita. Pessoas que me ensinaram que gratidão não é só palavras, é ação, que um ato de bondade cria uma onda que não para mais. Olhou para Dr. Roberto. Pessoas que provaram que ter dinheiro não te faz bom ou mal, mas como você usa esse dinheiro define quem você é. Olhou para a plateia inteira. Cada um de vocês me ensinou algo. E esse diploma aqui? Ele ergueu o papel. Não é meu, é nosso. De todos nós que acreditamos que o mundo pode ser melhor se a gente simplesmente estender a mão para quem precisa. Obrigado. Não havia um olho seco no auditório. Até os professores mais rígidos estavam discretamente limpando lágrimas. E quando Gabriel desceu do palco, Luísa correu e se jogou em seus braços, já quase da altura dele, gritando: "Eu sabia que você conseguiria, pai. Eu sempre soube." Com o diploma em mãos, Gabriel abriu sua própria clínica, mas não do tipo que as pessoas imaginavam. Era uma clínica popular, onde quem podia pagar um valor simbólico pagava, e quem não podia era atendido de graça. Ficava em Morro Alto, a mesma favela onde tudo tinha começado com Dona Benedita. A clínica era simples, mas moderna, pintada de azul claro e com um letreiro que dizia: Clínica Dr. Henrique, em memória de quem me ensinou que curar é amar. Nos primeiros meses, a clínica atendeu milhares de pessoas. Gabriel trabalhava das 7 da manhã às 8 da noite, mas nunca reclamava. Cada sorriso que ele ajudava a restaurar valia cada hora de cansaço. E Luísa, agora com 14 anos, já tinha decidido o que queria ser: médica. Ela queria ajudar as pessoas como o pai ajudava, só que com remédios e cirurgias ao invés de dentes. Vou ser médica e você dentista, pai. A gente vai abrir uma clínica juntos e ajudar todo mundo. Gabriel ria, mas no fundo sabia que ela falava sério. Luísa tinha a mesma determinação que ele, talvez até mais. Ela era especial, daquelas pessoas que nascem para fazer diferença. E pensar que ela tinha quase morrido no lixo, o mundo era um lugar estranho. Dona Benedita continuava voluntária ativa em todas as unidades móveis. Aos 80 anos, ela era a cara do projeto, a primeira pessoa que os pacientes viam, sempre com seu sorriso caloroso e palavras de conforto. Eu também já estive onde vocês estão, ela costumava dizer. Sem dentes, sem esperança. Mas olhem para mim agora. O Gabriel me salvou, e ele vai salvar vocês também. Em uma tarde de domingo, 3 anos após a formatura, Gabriel, Luísa e Dona Benedita estavam na casa que ele tinha comprado. Não era uma mansão, mas era um lar de verdade, com 3 quartos, uma sala grande, cozinha espaçosa e um quintal onde Luísa tinha plantado flores. Eles estavam comemorando o aniversário de 17 anos dela, e a casa estava cheia de amigos, vizinhos, pacientes que se tornaram família. No meio da festa, Gabriel subiu em uma cadeira e pediu atenção. Pessoal, só quero falar uma coisa rápida. Hoje faz 14 anos que eu encontrei essa menina linda aqui. Ele apontou para Luísa, que ficou vermelha. Ela estava em um lixão sozinha, com fome, assustada. Eu era um menino de 24 anos que mal conseguia sustentar a si mesmo, mas eu a peguei no colo e trouxe para casa. E naquele momento, sem saber, ela me salvou tanto quanto eu salvei ela. Luísa me deu um propósito, me deu uma razão para acordar todo dia e lutar. E hoje, vendo ela prestes a entrar na faculdade de medicina, vendo tudo que conquistamos juntos, eu só consigo pensar uma coisa: que sorte eu tive. Que sorte absurda de ter passado naquele lixão naquela noite. Se eu tivesse ido por outro caminho, se eu tivesse chegado 5 minutos mais tarde, se... tantos ses. Mas o destino quis que a gente se encontrasse. E eu agradeço todos os dias por isso. Luísa estava chorando agora, e não era a única. Ela atravessou a sala, abraçou o pai e disse alto para todo mundo ouvir: Você fala que eu te salvei, mas foi o contrário, pai. Você me tirou do inferno e me mostrou que a vida pode ser boa. Que existe gente boa no mundo. E quando eu for médica,
Vou fazer exatamente como você. Vou ajudar quem precisa, não quem pode pagar. Vou ser como você. A festa continuou até tarde, cheia de risadas, música, comida boa. E quando todos foram embora, e era só Gabriel, Luísa e Dona Benedita sentados no sofá, cansados, mas felizes, houve um momento de silêncio confortável. Sabe de uma coisa? Dona Benedita disse olhando para os dois. Eu não tenho filhos, não tenho netos de sangue, mas tenho vocês. E vocês são a melhor família que eu poderia ter pedido. A gente também te ama, Dona Bene, Luísa disse, abraçando a senhora. Gabriel olhou aquela cena, as duas pessoas que ele mais amava no mundo, juntas, e sentiu uma paz tão profunda que quase doía. Aquilo era sucesso. Não dinheiro, não fama, não diploma. Aquilo, amor, família, propósito, era tudo que importava. Os anos continuaram passando. Luísa entrou na faculdade de medicina na melhor universidade pública do estado, passando em primeiro lugar no vestibular. Gabriel chorou mais naquele dia do que no próprio dia de sua formatura. O projeto social cresceu para proporções nacionais, com unidades móveis em 10 estados. Gabriel foi convidado para dar palestras em universidades, para escrever artigos, para ser consultor de políticas públicas. Mas ele nunca esqueceu suas raízes e continuou atendendo pessoalmente em sua clínica em Morro Alto toda semana. Dona Benedita faleceu aos 85 anos, dormindo tranquilamente em sua cama após um dia inteiro trabalhando como voluntária. Gabriel e Luísa organizaram o funeral e centenas de pessoas apareceram. Idosos com dentaduras perfeitas, crianças que ela tinha ajudado a cadastrar, voluntários que ela tinha inspirado. Todos ali para se despedir da mulher que tinha sido o elo entre Gabriel e Doutor. Roberto, a mulher que tinha mudado tudo. No velório, Gabriel colocou dentro do caixão, ao lado de Dona Benedita, uma foto. Era da primeira vez que ele tinha consertado a dentadura dela, os dois sorrindo juntos em seu apartamento minúsculo. Embaixo da foto ele escreveu: Obrigado por ter caído naquele dia. Obrigado por ter confiado em mim. Você salvou muito mais vidas do que imagina. Luísa se formou em medicina aos 24 anos e, assim como tinha prometido, voltou para Morro Alto. Ela e Gabriel abriram uma clínica integrada, medicina e odontologia, tudo gratuito ou por valor simbólico. A clínica era um sonho se tornando realidade e, em cima da porta, 2 placas: Dr. Gabriel e Doutora Luísa. Pai e filha trabalhando lado a lado, salvando vidas, devolvendo sorrisos e esperança. Hoje Gabriel tem 45 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Luísa tem 28, uma mulher forte, independente, brilhante. O projeto social que começou com uma unidade móvel agora atende em 15 estados, já ajudou mais de 100.000 pessoas e se tornou modelo para políticas públicas de saúde bucal no país inteiro. Em uma tarde tranquila, Gabriel está sentado no quintal de sua casa, tomando um café e olhando as flores que Luísa plantou anos atrás e que ele continuou cuidando. Ele pensa em toda a jornada, desde aquele menino de 18 anos que perdeu tudo em um incêndio, passando pelo jovem de 24 que encontrou uma criança em um lixão, até o homem que é hoje. E ele percebe algo. Ele não construiu uma vida de riqueza, não ficou famoso, não tem mansões ou carros de luxo, mas construiu algo infinitamente mais valioso. Construiu uma família, mesmo sem laços de sangue. Construiu um legado de bondade que vai continuar muito depois que ele partir. Salvou milhares de sorrisos, devolveu dignidade a quem o mundo tinha esquecido. E se ele pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, ele não mudaria nada, porque cada dor, cada dificuldade, cada noite sem dormir, valeu para chegar até ali, para ter Luísa chamando-o de pai, para ver idosos voltando a sorrir depois de anos comendo mingau, para saber que ele fez diferença. Agora me fala sinceramente e seja honesto comigo. Você acha que felicidade é sobre quanto dinheiro você tem na conta ou sobre quantas vidas você tocou? Essa história do Gabriel e da Luísa prova uma coisa: que família não é sangue, é escolha. Que sucesso não é conta bancária, é quantas pessoas você ajudou. E que um ato simples de bondade, como consertar uma dentadura de uma senhora na rua, pode mudar o rumo de vidas inteiras.
Deixa nos comentários o que você achou dessa história. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, marca essa pessoa. Porque todos precisamos de um lembrete de vez em quando de que vale a pena ser bom, mesmo quando o mundo parece recompensar os maus.